Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é o nosso 20º vídeo. Vocês podem ver que eu estou com a mesma roupa do vídeo de ontem, porque ainda é ontem pra mim. E eu comecei a fazer esse vídeo hoje, porque é muito assunto que a gente precisa falar. E o que eu vou falar hoje é sobre o Grande Reset. Gente, esse filme pode gerar alguns gatilhos para as pessoas que podem acabar ficando levemente ou até muito ansiosas ao se depararem com os fatos que eu vou trazer aqui. Mas eu gostaria de dizer que eu só estou fazendo isso porque no próximo vídeo eu também vou trazer a solução desses problemas. Sim, gente, porque assim como muitos de vocês, eu comecei a me deparar com as verdades e aquilo começou a fazer eu me desesperar, de certa forma. E eu surtei em alguns momentos. Em alguns momentos eu fiquei totalmente descrente de que nós, seres humanos, seríamos capazes de nos libertar dessas amarras espirituais, amarras psicológicas que estão ao nosso redor, no mundo. Muitos de vocês veem isso acontecer, tanto que muitos falam, né? O que estamos vivendo não é uma guerra no mundo físico, é uma guerra espiritual. E eu concordo com isso. Mas eu primeiro, né, me afundei na negatividade, porque você começa a ver as coisas que estão erradas, você começa, assim, a ver tudo que tá errado, e daí aquilo começa a te deixar desanimado, que você fala assim, gente, será que somos capazes, né, de nos libertar disso? Será que o mundo vai sempre ser assim, né? E eu venho aqui dizer pra vocês que tem sim como, e a solução eu vou trazer no próximo vídeo, mas esse vídeo de hoje vai ser para embasar o vídeo de amanhã. Então, alguns assuntos que podem sim trazer um pouquinho de perturbação, mas a minha intenção é mostrar realmente o que está acontecendo, porque isso que eu vou falar hoje são fatos reais no mundo atual, e amanhã a solução para essas coisas que estão acontecendo, porque hoje eu vejo a solução, hoje eu vejo que Deus não deixa seus filhos desamparados, hoje eu vejo que sempre vai ter saída, porque o mal está caminhando, mas o bem sempre está muito à frente do mal. Entende o que eu quero dizer? Então, vamos falar sobre o quê? Sobre o Grande Reset. Gente do céu, é conspiração. É tão conspiração que no Fórum Econômico Mundial já fizeram reuniões e já assumiram publicamente as intenções de se fazer sim um grande reset mundial. Para quem não sabe, né, o Fórum Econômico Mundial tem um plano para até 2030 que chama Você Não Terá Nada, Mas Será Feliz. E qual que é a intenção desse plano, gente? Como o nome já diz, é você não possuir nada. Eles vão acabar com as propriedades privadas e nós iríamos viver em uma sociedade utópica em que todos os produtos e serviços seriam à base de aluguel. Sim, gente, você não teria a sua própria casa, você não teria o seu próprio carro e tudo isso seria alugado e simplesmente propriedade privada não existiria. E eles assumiram isso publicamente, os líderes do mundo, né, assumiram que eles têm esse plano para ser efetuado até 2030, gente. E como se não bastasse, eles estão pondo esse plano em prática. Mas o que tem de errado com esse plano? Vocês acham que tem uma coisa de errado? Porque assim, você não vai ter nada. A gente vai alugar as coisas, então todos vamos ser iguais, vai ser muito legal. Mas espera, se eu não vou ser dono da minha própria casa, se eu não vou ser dono do meu próprio carro, se eu não vou ser dono da fábrica em que eu trabalho, porque hoje você pode, né, abrir o seu negócio e você pode abrir um restaurante, você pode abrir uma vendinha na esquina, você pode abrir uma fábrica, mas de acordo com esse plano, você não vai poder, né? Mas então, se você não vai ser o dono, quem vai ser o dono? Acontece que a gente já sabe quem vão ser os donos, né? Que existem essas lideranças globais. Dentre elas, eu separei aqui os dois mais conhecidos, que eles são literalmente os donos de praticamente tudo no planeta Terra, que é a BlackRock e a Vanguard. A BlackRock e a Vanguard nada mais são do que o maior fundo de ações, os maiores fundos de ações do planeta, e eles possuem partes em praticamente todas as empresas, todas as grandes empresas do mundo. E elas ainda possuem ações delas mesmas, tipo a BlackRock tem ação da Vanguard, a Vanguard tem ações da BlackRock. E isso causa uma ideia falsa de concorrência, uma ideia de que você é capaz de escolher. Em que sentido? Vamos supor, você vai no mercado e você quer comprar um refrigerante. Aí você fala assim, não sei se eu quero Coca-Cola, acho que eu vou comprar uma Pepsi hoje. E na sua cabeça, a Coca-Cola e a Pepsi são concorrentes mortais.
Porque você também vê propagandas em que uma ataca a outra, né? E fazem até piada às vezes. Então, dá a entender que você tem escolha e que aquilo são duas empresas totalmente diferentes. Mas se eu te dissesse que os donos da Coca-Cola são os mesmos donos da Pepsi. Então, essas duas empresas, elas possuem ambas, e outros fundos também, mas elas principalmente possuem ambas ações, tanto da Coca-Cola quanto da Pepsi. Então, na tua mente você tem a possibilidade de escolha, mas no final, aqueles fundos, não importa o que você escolha, eles vão para o mesmo lugar. Sim, gente. E isso vale para absolutamente tudo. Todas as maiores empresas do planeta. Essas duas empresas têm participação nelas. Como, por exemplo, a mesma que produz os agrotóxicos, as sementes para a produção de alimentos, também é a mesma empresa que produz medicamentos, que é a Bayer. Ou seja, quem está te alimentando também é quem está te dando o remédio. E por aí vai, Nestlé, imagina o que você quiser, Burger King e McDonald's. Essas empresas vão ter ações nas duas. E daí você não está escolhendo entre um e outro, porque tanto faz o que você escolher. O dinheiro está indo para um lugar só. E junto, né, com essas grandes empresas E detalhe, quem são os sócios? Ninguém sabe quem é o sócio, gente, porque tem o sigilo societário. Ninguém sabe quem são as pessoas por trás dessas empresas. É doido de pensar, né? Das empresas que são donas de praticamente tudo no planeta Terra, você não sabe quem é o dono. Além disso, temos os governos do mundo todo. O meu vídeo é focado para brasileiros. E o que eu percebo é que muitas vezes os brasileiros, eles olham para a situação do Brasil e até entendem o que está acontecendo no Brasil, mas não veem o que está acontecendo fora. E isso é normal, porque obviamente você vai ver aquilo que está ao teu redor. Só que o problema disso é que muitas vezes você pensa, isso está acontecendo só no Brasil. Mas se eu for para os Estados Unidos, se eu for para o Reino Unido, que é onde eu tô, eu não serei afetado por isso. Mero engano. Mero engano, porque aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, todo lugar está, digamos assim, sofrendo desse mesmo efeito. E eu comecei a ver isso tudo e eu comecei a ficar preocupada. E eu falei assim, mas como é que eu vou me proteger para o meu futuro? Vou deixar dinheiro em poupança no banco? Pela própria experiência brasileira, a gente sabe que se o governo quiser, e hoje ainda mais no Brasil, né, estamos praticamente num sistema totalitário, se você não se comportar e não for de acordo com o establishment, você pode ser cancelado. Não só cancelado nas redes sociais, mas cancelado da sua vida financeira. Você pode ser até preso por coisas que você diz na internet. E por aí vai. E a gente vê esse cerco se fechando. E isso não é só no Brasil, gente. No Reino Unido, por exemplo, o Reino Unido já prendeu mais pessoas por causa de posts no Facebook do que a Rússia. Mas a Rússia não é um país autoritário? Sim, porém mais pessoas foram presas pelo que disseram no Reino Unido do que na Rússia. E a princípio, algumas pessoas vão falar assim, mas eles falaram coisas que eles não deveriam. Muitas vezes sim, falaram coisas que não deveriam falar. Acontece que falar não é fazer. E na teoria, em um Estado de Direito, existe a presunção de inocência. Então mesmo se eu for lá e falar muita merda na internet, você presume a inocência da pessoa. E se ela não foi lá e não fez nada fisicamente de errado pra ninguém, você vai prender ela por causa que ela falou? Ou às vezes a gente já tá vendo no Brasil, eles às vezes querem prender pelo que eles acham que você pode fazer. Às vezes você nem falou que vai fazer, mas eles pensam que você pode e eles já estão querendo te prender. Enfim, isso é um fenômeno global que vem acontecendo em todos os países. Aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos também. Junto com esse cerco se fechando, né? Esse cerco à liberdade do indivíduo que se fecha, a gente vê também a desvalorização da moeda. Em que sentido? Gente, tivemos o caso, a doença lá de 2019, né? A doença global que afetou aí o mundo todo. E a gente viu que muitas das atitudes dos governos, às vezes não foi nem baseada em fatos concretos, mas tudo afetou muito a economia. E, consequentemente, tivemos uma explosão de inflação. E uma coisa que eu comecei a perceber é que tudo isso é intencional. A inflação não é uma coincidência e não é um acaso, não é algo indesejado para os governos. Sim, tá começando a ficar mais tenso, né? Então, o seu governo está intencionalmente te empobrecendo. Não só pela inflação, mas também por meio de impostos. No Brasil, principalmente, vocês veem isso, gente, cada dia mais imposto. E aonde vai parar com isso?
E daí eles falam, não, vamos taxar as grandes riquezas. E daí quando você vê, o homem que ganha R$ 2.000 agora tem que pagar imposto de renda. E aquele aumento de imposto a grandes empresas está sendo repassado para o consumidor. Então, além dele ter que pagar agora imposto de renda, está tendo que pagar IPVA para a moto usada dele, né? E por aí vai. Ele ainda está tendo que lidar com um aumento de preços nas mercadorias e nos serviços, né? O que é extremamente trágico, ainda mais num país onde as pessoas ganham pouco. E lembrando, gente, que não é falar assim, então vamos aumentar o salário, mas aumentar o salário como? Quando também os empresários estão sufocados pela quantidade de impostos. Lembrando que no Brasil a maioria dos empregos, mais de 60% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. E o salário médio de um micro e pequeno empreendedor é de 5 a 6 mil reais por mês. Isso quer dizer que esses empreendedores que ganham em torno de 5, 6, 7 mil reais por mês são também os que mais empregam no Brasil. Que é, gente, o mercadinho da esquina, a padaria da esquina, a lojinha de roupa da sua tia. Esses são os empreendedores que mais geram emprego no Brasil. E eles também estão sendo sufocados. Mas enfim, isso aqui não é para discutir política. Eu estou falando de algo que está acontecendo e que qualquer um que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir está percebendo. Está percebendo como? No bolso, né, gente? Se você falar, não estou vendo nada, pra mim tudo continua igual. E daí alguns falam, mas é porque quem está eleito no Brasil hoje que está fazendo a inflação ficar assim. Às vezes realmente está piorando, mas não é aquela pessoa. O problema não é aquela pessoa que está lá na frente da mídia que fala, essa pessoa é a pessoa eleita esse ano. A culpa é toda dela. Não, existe muitas coisas por trás daquela pessoa. E geralmente aquela pessoa que está lá, né, como o representante do governo, aquela é a pessoa que menos tem poder sobre as coisas. Isso vale também para o Reino Unido, para os Estados Unidos, porque daí a gente fala assim, mas então é só no Brasil. Não é só no Brasil, gente. Nos Estados Unidos também. A gente não viu o Joe Biden? Era praticamente um marionete. Aquele homem mal conseguia falar as coisas, gente. Dava para ver claramente no discurso dele que ele não conseguia formular uma frase. E aqui não é nem para criticar ou elogiar alguém, mas dava para ver que o homem, obviamente, já estava numa fase extremamente senil da vida dele. E ele não conseguia formular bem as frases, porque, obviamente, ele já estava sendo afetado por problemas em relação à idade. E mesmo assim, liderando a maior nação do mundo, obviamente que ele não estava liderando a nação, gente. A pessoa que tá ali, às vezes, é só mais um boneco. E é um boneco para distrair a gente também. Porque, obviamente, as pessoas que realmente mandam no mundo, que eu já citei aqui, BlackRock, a Vanguard, que a gente não sabe quem é, essas pessoas que realmente mandam no mundo, que a gente não sabe o nome delas, vocês não vão saber, porque todos que aparecem na mídia não são os que realmente mandam. Elas querem te deixar distraído. Ainda mais distraído com essa ideia de rivalidade. Somos nós contra eles. É o meu político contra o seu. Porque se o meu político for eleito, as coisas vão melhorar. Só que, na realidade, eu comecei a perceber que o problema está no Estado e não no político específico. Porque os políticos prometem resolver problemas e problemas que talvez nem existiriam se o Estado não existisse. Karina, mas como assim? Com a situação que tivemos no Rio Grande do Sul esse ano, extremamente trágico, não serviu como prova viva de que às vezes o Estado mais atrapalha do que ajuda, que os resgates, as ajudas que foram para lá, as doações, as pessoas trabalhando para conseguir limpar, conseguir arrumar as coisas, a união da sociedade civil foi muito mais efetiva do que o Estado. Quem discorda isso está vivendo em outro planeta. E a gente vê vários exemplos, né? Por exemplo, lá caiu a ponte no Rio Grande do Sul, né? Aí a prefeitura falou que precisava de 5 milhões e 3 anos para construir. Aí a sociedade civil foi lá, se organizou e fizeram com 500 mil reais em 2 semanas. Não, 2 semanas não, acho que foi alguns meses aí. Você pesquisa aí, essa notícia, eu não lembro exatamente os dados, mas a sociedade civil junta fez extremamente mais rápido e com muito menos dinheiro. Por quê, gente? O que você paga para o governo, por mais que você fale, mas a gente precisa de impostos para ter saúde pública, a gente precisa de impostos para ter a rua pavimentada. Será que precisa? Porque do que você paga, cada 100 reais que você paga para o governo, provavelmente menos de 10 retorna para você em forma de produtos e serviços variados. Por quê? 90, digamos assim, 90 reais dos 100 que você pagou de imposto,
vão sendo perdidos no meio do caminho, por meio de corrupção, por meio de burocracias desnecessárias, por meio de funcionários extras que também não são necessários, por meio de privilégios que outras pessoas recebem, como por exemplo lagosta, champanhe para políticos, auxílio paletó, aposentadoria para filha não casada de militar que trabalhou há 90 mil anos atrás. E por aí vai, e vocês sabem disso. Então não venha me falar, mas a gente precisa de imposto para ter saúde pública. Provavelmente a gente precisaria de 1% do imposto e teria uma saúde pública muito melhor. E às vezes você pensa a quantidade que você paga de imposto. Se ao invés disso você tivesse aquilo no seu bolso, e daí você tivesse a opção de pagar R$200 de Unimed. Vamos supor ali, você ganha 3 mil de salário, mas limpo você tá ganhando 2.500. Só que desses 2.500, todo produto e serviço que você compra também está indo para imposto. Então você está trabalhando 6 meses do ano para pagar imposto. Que tal, ao invés de ganhar 2.500, na realidade, você ganhar 5 mil e você pagar 200 de Unimed? Aí você vai ter saúde e vai ter uma saúde muito melhor. Enfim, não estou aqui para discutir esses aspectos. Eu estou aqui falando os fatos. O fato é que o Estado pesa no cidadão. E não é só no Brasil, nos Estados Unidos, isso está acontecendo. Aqui no Reino Unido, principalmente, gente. A quantidade de imposto que a gente paga aqui é absurda. E além do imposto, temos a inflação. Agora voltamos para o assunto de como a inflação é intencional e o teu governo está te empobrecendo propositalmente. Não importa se é o governo brasileiro, se é o governo americano, o governo britânico. E eu até trouxe alguns dados aqui para vocês. A libra esterlina, hoje, ela é uma das moedas mais antigas do mundo e ela foi criada no ano aproximadamente 775 depois de Cristo. Já o dólar, ele foi criado ali aos meados de 1700 depois de Cristo também, gente. E o real brasileiro, vocês sabem, foi apenas há 30 anos atrás, em 1994. Antigamente, essas moedas elas eram lastreadas no ouro. Isso quer dizer que o seu governo não poderia imprimir mais moedas do que ele tinha de ouro em seus cofres. Porém, os governos se tornaram muito gananciosos, né? E gostariam de encher o papo. Aí que aconteceu que eles começaram a imprimir moedas desenfreadamente. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu tô tentando encontrar aqui o quanto que os governos brasileiro, americano e britânico, eu tô usando esses três como base, mas isso se aplica praticamente todos, quanto foi imprimido de moeda nesse último ano, e eu não tô encontrando, porque nenhum desses três revelaram exatamente o quanto de dinheiro eles imprimiram. Qual o último dado que você tem sobre a quantidade de moedas sendo impressa anualmente pelo governo americano? Cara, só para vocês terem uma ideia de quão grave é isso aqui, de acordo com a Federal Reserve nos Estados Unidos, 43% de todos os dólares correntes na economia americana foram impressos desde o início de 2020. E esse dado é de 2022. De 2023 e 2024 a gente não tem ainda. Então, digamos assim que provavelmente 50%. Gente, isso quer dizer que 50% de todos os dólares que circulam no planeta foram imprimidos, foram criados de 2020 para cá. O que vocês entendem disso? Se não existe mais riqueza circulando, porém você está imprimindo mais dinheiro, você está intencionalmente inflacionando a moeda do seu país. E para quem não sabe, a inflação é quando o seu dinheiro começa a valer menos. Sabe quando você vai no mercado e hoje o saco de arroz está custando 30, aí você vai, no mês que vem, está custando 60. Isso é uma inflação de 100% em cima do preço do arroz em relação de um período de tempo para outro. O real, desde que ele surgiu, ele se desvalorizou em torno de 80%. Isso quer dizer que em 1994, o que você comprava com uma cédula de R$20, hoje você precisa de uma cédula de R$100. A mesma coisa vale para o dólar, gente. E lembrando que muitas pessoas, para mim, às vezes falam, mas eu quero investir em dólar porque tem menos volatilidade que o real. Realmente, o dólar é menos volátil, a inflação é menor, porém ela ainda é existente. Todos os países têm uma meta de inflação. Os Estados Unidos tem uma meta menor que a do Brasil, uma meta de 5%. Aqui no Reino Unido, esse ano, a meta está em torno de 4% a 5%. O Brasil, a meta já é 10%. Só que ainda é uma média de inflação. E sempre vai ter a inflação. Nunca vai ter um ano que fala assim, não, esse ano o dólar não inflacionou nada. O dólar deflacionou. Não vai ter isso, porque todos os anos a moeda vai se inflacionar, porque os governos estão todos os anos imprimindo mais dinheiro. E a impressão de dinheiro é eles deliberadamente tentando te deixar mais pobre. Ou seja, é impossível
você lutar contra isso, utilizando dos mesmos meios que você tem. E isso, consequentemente, faz a gente ficar um pouco preocupado. Que, por exemplo, se você está guardando dinheiro para sua aposentadoria, você fala assim, eu vou guardar todo mês R$1.000 e vou deixar na minha poupança, e essa poupança vai estar rendendo ali 10%, só que a inflação anunciada é de 10%. E perceba, quando eles anunciam 10%, quer dizer que a inflação real foi 20%. Isso em todo lugar. Se os Estados Unidos anunciou que a inflação é 5%, quer dizer que foi 10%. Porque a inflação real, aquela inflação que você sente mesmo de você ir no mercado e ver que as coisas que vocês estão comprando estão mais caras, ela é sempre maior do que eles anunciam. E você já deve ter percebido isso no seu dia a dia. E aí eu comecei a perceber que, gente, realmente o mundo tem dono e esses donos estão tentando empobrecer cada dia mais a população e estamos cada vez mais cercados com impostos, com regulamentações, com inflação. Ou seja, cada dia fica mais difícil de abrir uma empresa, cada dia fica mais difícil de você empreender, cada dia fica mais difícil de você comprar a sua casa própria, cada dia fica mais difícil de você ter o seu próprio carro. E perceba que eles falaram deliberadamente que a intenção deles é que de até 2030 você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Só que eles não vão te forçar a entregar as suas coisas. Eles vão fazer com que as suas coisas sejam tão impossíveis de se manter que você vai desejar que o Estado fique com elas. Por exemplo, o IPTU da sua casa já vai estar tão caro, você já vai estar sem condições de manter aquele imóvel. E o IPVA do seu carro, que você vai falar, por favor, fique então com o meu carro, porque eu não tenho mais dinheiro para ficar pagando isso aí tudo. E algumas pessoas sentem que isso está extremamente distante, como se isso fosse um cenário assim, não, mas isso aqui é para daqui 100, 200 anos. Gente, eles já falaram que eles querem implementar isso até 2030. Ou seja, a gente tem 6 anos. Ou menos, a gente está entrando em 2025 quase, a gente tem 5 anos até o plano. E junto com isso, aparecem as tais das CBDCs. O que são CBDCs? São Central Bank Digital Currency, que seria as moedas digitais. Mas isso está tão distante do Drex. O que é o Drex? Drex nada mais é que uma CBDC, gente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a moeda em papel vai deixar de existir e todas as transações vão ser feitas por meio dessa moeda digital e tudo que entrar ou sair da sua conta vai ser acompanhado de pertíssimo pelo governo. Eles vão saber cada passo que você dá. E aos poucos também, o que eles já falaram? Que o Drex ele tem capacidade também de saber o que você está comprando e eles também conseguem colocar um prazo. Tanto que parte do plano do Fórum Econômico Mundial é você não poder acumular riqueza, porque é extremamente desigual você ter a capacidade de comprar o seu próprio imóvel. Temos que ser todos iguais. Nossos imóveis tem que ser, o governo tem que ser dono do nosso imóvel e não a gente. Então, para você não acumular as suas riquezas, você vai ter prazo para gastar essas moedas. Aí quem tá antenado, quem tá nessa onda aí de estar de olho nos acontecimentos e também estar por dentro, né, de passagens bíblicas que falam, né, sobre a tal da marca da besta. O que é a marca da besta? Você vai ter uma marca na sua mão ou na sua testa e sem essa marca você não poderá fazer nenhuma transação financeira. Não estamos caminhando para isso? E mais sobre a desvalorização. Gente, o real se desvalorizou em torno de 80 e poucos % aí desde a sua criação, mas isso acontece com o dólar também. Aqui, ó, eu tenho os dados também. Nos últimos 30 anos, eu peguei nos últimos 30 anos porque o real tem 30 anos. Nos últimos 30 anos, o dólar se desvalorizou 30%. E a libra esterlina, gente, aqui do Reino Unido, que é uma das moedas mais fortes do mundo, se valorizou em torno de 50%. Isso quer dizer que o que você antes utilizava uma nota de 50 para comprar, hoje você precisa de uma nota de 100 aqui no Reino Unido. Lembra que eu fiz essa comparação? No Brasil era uma nota de 20, agora é uma nota de 100. Aqui era uma nota de 50, agora é uma nota de 100. Nos Estados Unidos foi 30%. Então isso quer dizer que foi um pouco menos, né? Você comprava com $70, hoje você precisa de $100 para comprar. Uma desvalorização um pouco menor. Então, quando você fala sobre investir no dólar, investir na libra para manter o seu patrimônio, entenda que essas moedas também estão se desvalorizando. E se todos os anos ela desvaloriza, nem que seja 5, 10, qual que é a tendência? Uma hora ela vai chegar a zero. O bolívar venezuelano. Venezuela já foi uma das potências mundiais, já foi um país extremamente rico. Hoje, o que vale um bolívar venezuelano? Vale nada. Você não limpa a bunda com um bolívar. Que é a mesma coisa que vai acontecer com essas moedas mais rápido ou mais devagar.
Obviamente, com o real mais rápido. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o real acabou de bater o recorde de R$6 por $1. Uhul! Novo recorde! Mas entenda que o dólar também está se desvalorizando. Então, não está só 1 para 6. Se você pegasse um dólar de 30 anos atrás, estaria 1 para 10, entende? Porque o dólar se desvaloriza. E hoje a gente usa o dólar como referência para todas as coisas. Mas o dólar também está perdendo valor. E qual que é a tendência? A tendência é realmente chegar um momento que ninguém vai ter mais nada. Porque, por exemplo, você comprou um terreno lá, a gente viu que desvalorizou 80% a moeda, né? Você comprou um terreno em 94 por R$50 mil e hoje vale 300 mil. Você fala, porra, lucrei 300, quantos? 250 mil. Só que a moeda se desvalorizou 80%. Então, na realidade, você não ganhou 250 mil. Você pega esses 250 mil, tira os 80 da desvalorização monetária. Só que você, lembre-se que você vai pagar imposto sobre o patrimônio adquirido, né? Você faz a venda, daí essa diferença de valor, o governo vai falar, isso aqui foi que você lucrou, então me dá a minha parte. Ué, mas eles estão descontando a desvalorização monetária? Não estão. Então daí quando você acaba por pagar o imposto em cima daquela valorização fake do seu imóvel, do seu terreno, você acaba perdendo dinheiro, entende? E esse é o cenário de hoje. Esse vídeo que eu tô fazendo não é para trazer ansiedade, porque no vídeo de amanhã eu vou trazer a solução para todos esses problemas. Eu vou explicar para você o porquê tem solução. A luz não deixa nenhum de seus filhos desamparados. Deus não deixaria com que tudo isso acontecesse se ele não nos desse as armas apropriadas para a gente lutar contra isso. Então, tudo isso está acontecendo, né? O Fórum Econômico Mundial, o plano Você Não Terá Nada, Mas Será Feliz, a desvalorização proposital das moedas, as moedas sem lastro, não existe lastro hoje, nenhuma dessas moedas, não tem lastro no dólar, na libra, no real e, sei lá, no euro também não tem, nenhuma dessas moedas tem lastro mais. A única coisa que mantém o valor dessas moedas é o quanto as pessoas acreditam nelas. Sim, gente. Então, o dólar só vale o que ele vale hoje porque as pessoas ainda acreditam nele. Mas me fale, o que vai acontecer na hora que todo mundo deixar de acreditar no dólar? E a gente já vê, né, que antes havia o petrodólar. O petrodólar é que os Estados Unidos impunha que todos os países do mundo negociassem petróleo apenas em dólar. Porém, depois da guerra na Ucrânia com a Rússia, né, eles fizeram as sanções, o que fez a Rússia acabar saindo, né, desse acordo, o que acabou levando a China, levando vários outros países juntos. Então, hoje, o petrodólar, né, que é a negociação de petróleo apenas em dólar, não funciona mais. As pessoas já estão comprando e vendendo petróleo nas suas próprias moedas, né? A China na moeda deles, a Rússia na moeda deles, o que dá a entender que é mais uma fragilidade na moeda que hoje é o dólar. E tudo isso se ajuntando e cercando as pessoas, né? E deixando a gente cada vez mais preocupado. O que será de nós no futuro? O que será de nós em 2030? Da forma que as coisas estão se encaminhando. E vocês podem pensar, não, que esse vídeo não tem nada a ver com espiritualidade, que é as coisas que eu tô falando aqui, mas vocês vão entender que tem absolutamente tudo a ver. Tem solução. A luz nos deu as ferramentas necessárias para que a gente consiga viver plenamente, viver feliz nesse cenário. Sim, gente, nesse cenário, nesses acontecimentos ao nosso redor aí, nós vamos ter as ferramentas necessárias para que os planos da sombra não se efetivem. E eles não vão se efetivar, porque Jesus Cristo já falou que tudo está de acordo com a lei e nada vai contra a lei. Então, tudo vai ser realizado de acordo com o que foi previsto. E a luz, o bem, Jesus Cristo vai vencer. E quem estiver junto com Jesus também pode ficar tranquilo. Eu estou super tranquilo, gente. Eu via tudo isso aqui, eu ficava apavorada. Ainda mais quando você vê, você sabe o que está acontecendo. Você começa a se ver sem saída, você começa a ficar desesperado. E começa a ficar apavorado, mas eu vou mostrar pra vocês que não tem motivo pra ficar apavorado. A gente pode ficar tranquilo, com paz de espírito, que tudo vai ser resolvido. Só pra deixar claro, o vídeo de hoje eu trouxe fatos. Esses são fatos que vocês podem averiguar em qualquer site. Amanhã eu vou trazer a minha opinião. E a solução que eu encontrei, que eu estou compartilhando com vocês, que eu vejo que é uma solução pro mundo. Mas o vídeo de amanhã vai ser baseado na minha análise pessoal e o que eu estou sentindo a respeito de tudo isso e o que eu estou vendo. Eu quero deixar clara essa separação para vocês entenderem até onde vão os fatos e aonde começa a minha opinião. Hoje são fatos apenas. Desvalorização do dólar, Fórum Econômico Mundial, BlackRock e Vanguard, tudo isso aí são fatos que podem ser verificados por qualquer um. Amanhã eu vou trazer a minha análise, o que eu acho de tudo isso, a solução que eu encontrei e por que eu estou extremamente tranquila, extremamente calma e porque hoje eu não tenho mais medo, eu não estou preocupada com eles, você também não deveria estar preocupado, porque aliás tudo se origina na mente e a realidade do planeta é uma junção da mentalidade coletiva que acaba gerando
a realidade que é a realidade de um país, a realidade do mundo. Então a mente coletiva, que são a mente unificada de todas as pessoas, geram a realidade para aquele país, aquela nação ou o mundo. Então, eu estou trazendo isso para ajudar a mentalidade coletiva, de forma que as pessoas fiquem tranquilas e vejam que existe solução e que a luz sempre vence. Entende? É isso aí. Aguardem o vídeo de amanhã. Se você está vendo esse, eu aconselho que veja o de amanhã para que tudo isso aqui faça sentido, tá bom? Fiquem em paz. Espero que vocês tenham um ótimo sábado, uma ótima semana, uma ótima vida.